Olá, turminha do sexto ano, professora Leila de volta com a nossa disciplina Língua Portuguesa. Nós vamos dar continuação às nossas atividades, tá bom? Não esquecendo que nós precisamos estar atento para a nossa chamada, a sua presença, não é? É necessário que você faça-se presente na chamada, tá bom? Então é necessário, não esqueça. Bem, meus amores, a nossa atividade de hoje, ela vai dar sequência nos assuntos a qual nós já estamos trabalhando, não é? No segundo bimestre, tá? O mundo em quadrinhos, não é? Nós vamos continuar. Acreditamos que essa semana nós iremos concluir essa parte desse assunto, para na próxima semana nós entrarmos no número 5, que é uma notícia está chegando, tá certo? Então é necessário nós concluirmos, né? Estou verificando o nosso livro, estou bem assim feliz porque não estamos atrasados, nós estamos muito bem nas nossas atividades. O importante, meu aluno, é que você responda às atividades a qual a professora está lhe solicitando. Por quê? Porque para que mais tarde nós não venhamos ficarmos acumulados com exercício no livro, com exercício no caderno. Então é necessário que você esteja organizado com o seu material, tá? Tanto o livro didático, que tem atividade, quanto o nosso livro de língua portuguesa de atividades, é necessário. Por quê, professora? Porque, meus alunos, o segundo bimestre, nós precisamos estarmos muito bem organizados. No primeiro bimestre, nós nos esforçamos, chegamos a fazer algumas atividades extras, não é? E no segundo bimestre, nós queremos continuar com as nossas atividades. Essas atividades a qual irão valer nota, não é? As notas para agregar a sua média. Então, é necessário você fazer as suas atividades, responder às suas atividades do livro, tá bom? Bem, semana passada deixamos uma atividade para você responder. Essa atividade, vi que alguns alunos postaram para mim, eu já corrigi. Estou aguardando os demais, tá? Porque é necessário para que não venha atrasar novamente o nosso conteúdo. Tá bom? Na medida do possível, terminou a nossa aula online, você concluiu sua atividade, envia para mim, tá? Para o meu particular, para o nosso WhatsApp, que eu estou observando. Não pense que eu não estou acompanhando, eu estou acompanhando as atividades de vocês, tá bom? Hoje nós iremos trazer uma explicação de um assunto muito interessante, não é? Então vamos lá ver qual é o nosso assunto de hoje. E aí nós estamos na página 16, não é? Essa página 16 nós vamos trabalhar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Esses últimos dias, essas últimas aulas, nós estamos trabalhando muitas atividades, revistas em quadrinhos, não é? Produção de textos. Nós estamos verificando que vocês estão acompanhando. O nosso livro, ele vem com toda essa dinâmica de produção de texto, não é? De atividade no livro para você ler, para você interpretar. E é necessário, meu aluno, que você esteja atento para essas informações. Por que, professora Leila?
Porque quando for solicitado a sua atividade, você terá uma nota. E essa nota, ela é importantíssima para a sua média final. Entregue as suas atividades, todas do livro, todas do caderno, todas do PDF. Por quê? Porque é aí que nós vamos ver que o meu aluno, nós vamos entender que o nosso aluno está acompanhando. Então, essa semana, eu peço novamente que você responda a sua atividade, não é você online, que eu estou diretamente com você aqui, responda as suas atividades e vá lá na nossa rede social, no nosso WhatsApp e poste lá para a professora corrigir, tá certo? Então vamos lá nesse novo assunto, que é a continuação das nossas atividades, não é? Como reconhecer efeitos de sentido decorrente da relação entre linguagem verbal e não verbal? Meus queridos alunos, nós estamos, não é, o mês de abril, desde quando nós iniciamos, dia 19 de abril, o segundo bimestre, nós estamos acompanhando esse assunto, não é? Aonde que nós vamos compreender a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Lembrem-se que nas histórias em quadrinhos que nós trabalhamos durante esses dias, foi mencionado linguagem verbal e linguagem não verbal, não é mesmo? E nós vamos dar sequência até terminarmos essa parte do assunto, não é? Por que, professora, nós sempre estamos relembrando esse assunto? Porque ele vai dar sequência nos demais, não é? Vai dar sequência. E isso nós temos que aprender nesse momento, para quando nós chegarmos nos outros assuntos, nós está bem aperfeiçoado no assunto. Ou seja, bem seguro no assunto. Linguagem verbal, né? Ela é também conhecida como linguagem verbalizada. Professor, o que é uma linguagem verbalizada? Ela expressa por meio de palavras escritas ou falada. Então, linguagem verbal é essa linguagem que eu estou aqui com os senhores, não é? Linguagem verbal, linguagem escrita, não é? Então, linguagem verbal, ela é falada e escrita, tá certo? Toda essa dinâmica, meus amores, é devido à produção de texto, devido às interpretações textuais. Então, é necessário que você venha ter um conhecimento, que você venha entender, não é? Porque para que no dia da prova, veja bem, no dia da prova você está seguro. O que é uma linguagem verbal? Não é? De novo, uma linguagem verbal, ela é uma linguagem que é expressada por palavras e escritas, não é? Nós vimos alguns exercícios, vocês fizeram uma produção textual, né, a qual eu quero já parabenizá-los. Estava muito bonito, está muito bonito, eu estou muito feliz, porque eu vi que os alunos estão assim interagindo, estão se organizando cada vez mais. E para mim é importante saber que você está acompanhando, não é? Por exemplo, na produção de texto, nós vimos semana passada que foi o quê? Você ia produzir um texto, histórias em quadrinhos, não é verdade? Nós vimos 2 textos lá, a qual vocês tiveram que observar muito bem para poder produzir o seu. E sempre nós colocamos para você linguagem verbal e linguagem não verbal, não é? E nós vimos lá mais à frente a linguagem mista, que nós podemos entender que é tanto a linguagem verbal e a linguagem não verbal, elas vão estar sempre
podem estar sempre no texto. E nós vimos uma linguagem sonora, que é a qual nós vimos que ela tem, assim, na questão gramatical, ela é o quê? Uma onomatopeia, certo? Mas aqui nesse texto que nós estamos trazendo para vocês, ele vem com essa repaginagem, linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, esse texto aqui que nós vamos ver do Menino Maluquinho, ele vem trazer essas duas linguagens, não é? E a linguagem não verbal, professora, ela é utilizada sempre que ela vai vir para você compreender signos visuais, como por exemplo, gestos, posturas, ilustrações, não é mesmo? Música, as placas de sinalização. Então, essa linguagem não verbal, ela vem dessa maneira, dessa forma, tá? Ela vem como? De novo, repetindo, meus alunos, ela vai utilizar-se de signos visuais, como por exemplo, os gestos, a postura, não é? As ilustrações, as placas de sinalização e as músicas, ok? Então, eu acredito que você compreendeu de uma forma muito clara, ok? Então, esse texto aqui do Menino Maluquinho, você vai analisar, você vai ter toda essa dinâmica. É óbvio que é diferente do que de uma produção de revistas em quadrinho, produção de texto. Aqui nós vamos ver tirinhas, não é? E essas tirinhas aqui, ela não é tão diferente como as histórias em quadrinhos, não é? Até porque a tirinha, ela vem com o seu próprio conceito. Qual é o conceito dela? Tirinhas de papel, sempre em jornais eletrônicos ou jornais impressos e jornais que a gente pode haver pesquisa, nós vamos ver essas tirinhas, não é? Essas pequenas tirinhas aí, que é um gênero textual, que são informações e são textos narrativos, tá bom? Então a gente tem que entender que tirinhas e histórias em quadrinhos são textos que trazem informação, não é? E a tirinha a gente pode também dizer que ela vem ilustrativa, elas são ilustradas, não é? Como há histórias em quadrinhos, né? Então as tirinhas elas são histórias, não é? São historinhas conhecidas também como tipo de gênero textual, tá? Você não pode pensar que um texto como esse, ele não é um gênero textual. Ele é também um gênero textual. Aí é como nós colocamos, ele vem de uma forma muito dinâmica para a sua compreensão, né? Como foi o início lá do nosso temazinho, né? Linguagem verbal e linguagem não verbal. Ok, meus amores? Então, a tirinha ela é um gênero textual também, né? As tirinhas têm conceitos. Que conceitos são esses, professora? Que eu posso identificar nas minhas histórias aqui em tirinhas. Elas podem vir os conceitos políticos, cômicos ou dramáticos, não é? Por exemplo, aqui do Menino Maluquinho, nós vamos ver que ele está aqui interagindo de uma forma muito, muito alegre. E aí, meu aluno, é você que irá fazer toda essa análise, vai analisar a fala que está dentro dos balõezinhos, não é? Então, nós vamos ver que a nossa linguagem aqui, ela é rica, não é? A produção de texto em forma de tirinhas, em forma de histórias em quadrinhos, ela é uma forma dinâmica, a qual vai fazer com que nós venhamos, não é, ter um bom entendimento e uma boa leitura. Não é para ler de qualquer maneira, mas sim ler de uma forma agradável. Então, aqui nessa atividade que vocês irão fazer durante o tempo de aula, que vocês vão responder, é uma forma dinâmica. Sempre a interpretação de texto, ela vai, ou
melhor falando, ela vem para você interpretar. A interpretação de texto, sempre ele vai te dar um texto, um texto a qual você irá fazer a leitura e você irá analisar as perguntas e irá responder. Tenha muito cuidado, como eu sempre tenho falado. Na página 17, nós vamos ver aqui a prática da escrita. Vamos ler aqui um pouquinho na página 17 para nós acompanharmos. Vamos lá, página 17, para nós entendermos aqui essa atividadezinha que você irá também responder, tá? Então, nós temos uma tirinha aqui, olha só. Entre os personagens dos quadrinhos brasileiros mais conhecidos estão a Turma da Mônica. Então, vejam bem, nós temos aqui uma tirinha, não é? Essa tirinha, ela traz uma informação, ela traz um diálogo, ela vai trazer, olha, como nós temos falado, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, não é? E você vai analisar toda essa parte das atividades a qual o livro está lhe pedindo, tá certo? Lembrem-se, meus alunos, que essa atividade você irá responder no seu livro, tá? Você vai responder no seu livro, leia bem, veja muito bem o que o autor quer que você venha responder. Não responda algo que seja indiferente daquilo que ele está lhe perguntando, tá certo? Então, essa atividade você vai responder, você vai postar para mim, assim que terminar o tempinho, nós vamos dar, terminou o tempinho, você começa a postar para mim. É uma atividade, é uma continuação das histórias em quadrinhos e aí vem as histórias em tirinhas. Não deixe de responder. Na página 18, continua novamente a interpretação de texto. Vamos dar uma olhadinha aqui, para a gente não perder, tá? Essa explicação, não é? Continua atividade 4, não é? É interpretação de texto. Então, da 4 a 5, a 6, a 7, a 8, são interpretação textuais, ok? Logo abaixo aqui nós temos linhas simétricas. Lembrem-se que o nosso livro, ele vem com essas informações, tá? Dúvidas, professora, eu fiquei com dúvida nessa atividade. Se você precisar da minha ajuda, eu estou pronto a ajudar. Porém, o nosso livro, ele vem com uma ferramenta muito boa. Ele vem trazendo as informações, como você irá resolver uma atividade, como você vai chegar a organizar a sua atividade para responder às interpretações textuais. Então, nas páginas que nós começamos, nas páginas 16, 17, 18 e 19, nós temos todas elas, nós vamos ter bastante atenção, são interpretações de texto. Lembre-se que nós vamos ter uma parte aqui do nosso livro que nós vamos também trabalhar a gramática, não é? A gramática, onde nós vamos ver a questão da pontuação. Você tem que ter todo o cuidado com o uso da pontuação, como é que você vai, na sua atividade, usar essas pontuações. Quais são elas, professora? As exclamações, a interrogação, a reticência, não é? Nós lá no primeiro bimestre, nós trabalhamos, não é? Essas pontuações, o uso da pontuação, não é verdade? Então, tenha todo o cuidado na hora que você for responder suas atividades com essas pontuações, tá bom, meus amores? Tenha muito cuidado, porque uma pontuação fora do contexto, a sua resposta, ela vai ficar totalmente incorreta, tá bom, meus amores? Então, a atividade que eu vou passar para vocês fazerem nesse momento, não é? É da página livro
de língua portuguesa, livro didático. Você vai responder as páginas da página 14 a 18, não é? E a página 19, as questões 12, 13 e 14. Novamente. Livro didático, páginas 14 a 18, certo? A página 19, nós temos as questões 12, 13 e 14. Não esqueçam de responder. Lá no nosso livro de atividades, nós iremos continuar com esse assunto de uma forma gramatical, tá certo? Que nós explicamos na aula passada. Você irá responder as páginas 5 a 8. Então, você irá responder essas páginas. Por que, professora, que eu vou responder essas páginas? Eu não fiz essas páginas? Não, meus amores, vocês não responderam essa página. Nós deixamos justamente para hoje, porque é um assunto que vai ligar ao outro, tanto do nosso livro didático, quanto do nosso livrinho aqui, livro de atividades, tá? Então, nós temos essas atividades aqui, que vai continuar com o tema tirinhas, tá certo? Então, você vai responder essas atividades 5, 6, 7 e 8, tá bom? Não esqueça. Então, fica aqui a nossa atividade de hoje. Dúvidas? Estou aqui para tirar. A professora Leila está aqui para tirar a dúvida de vocês de língua portuguesa e do nosso livro de atividades, tá bom? Então, até a próxima, se Deus quiser.